O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, celebramos hoje a vigília pascal como a maior celebração da nossa igreja, em que a igreja ressalta a importância desta celebração a modo de chamá-la mãe de todas as vigílias, mãe de todas as outras celebrações. Em que sentido a igreja se nos ensina? Por esta ser a primeira celebração oficial, assim, da ressurreição de Jesus.
E nesta liturgia, amados irmãos e irmãs, nós celebramos 4 momentos importantes. 4 momentos importantes. Nós celebramos a liturgia da luz. Nesta liturgia da luz, é como que nós continuamos a celebração do dia anterior, celebração da paixão, em que ao pôr do sol, a noite chega com a morte de Jesus para toda a igreja. E esta igreja em oração, em vigília, em silêncio, ao anoitecer deste sábado, em oração, nós vamos celebrando a luz de Deus. A liturgia do fogo, a liturgia da luz, o grande Sírio Pascal. A liturgia da palavra que acabamos aqui de realizar. A liturgia batismal, o dia que nós recordamos e renovamos o nosso batismo, como liturgia também conhecida da água. E por fim a liturgia eucarística. Então esses 4 momentos, e a gente estava aqui escutando a palavra de Deus, degustando esta palavra nesse silêncio desta noite. Que maravilha, percebendo a ação de Deus. E para falar da realidade que nós estamos celebrando, nós nos vestimos de branco. O branco como que anuncia a vitória de Jesus, a vitória de Deus sobre todo o mal, e vem nos propor, vem nos dizer: o mundo que agora eu inauguro não é o mundo mais do mal, da violência, mas é o mundo da paz. É o mundo renovado pela vida do ressuscitado. E nós cantamos na proclamação da Páscoa: exulte os anjos, os mensageiros de Deus, ressaltando exatamente esta vitória de Deus sobre o pecado, esta vitória de Deus sobre toda a realidade que nos envolve. E o fogo, como dizia, tem na nossa liturgia católica um significado muito profundo. Não é por acaso que nós trazemos sempre em nossa liturgia o fogo. Nós podemos pegar vários sentidos e significado desse fogo, como o fogo que purifica, o fogo que ilumina. E na Bíblia, amados irmãos e irmãs, o fogo também é sempre utilizado para descrever, para ressaltar a ação de Deus. Pelo fogo, Deus manifestou-se a Moisés, revelando a ele e aquele povo como o seu libertador, de um povo escravizado, de um povo que precisa agora usufruir de uma nova condição, não como escravos, mas como pessoas livres. De noite para iluminar o caminho por onde devia passar o povo à terra prometida. Neste relato, Deus andava à sua frente, e como uma coluna de fogo, no livro do Êxodo nos diz isso. João Batista também traz para nós essa simbologia do fogo para falar da ação do Messias. O batismo de fogo que será realizado pelo Messias, pelo enviado, por Jesus, que viria para salvar o seu povo. Jesus ainda proclama para todos nós
Eis que veio trazer fogo à terra e deseja ardentemente que este fogo esteja aceso, este fogo que purifica, este fogo que queima toda a realidade do mal, toda a realidade do pecado. O Espírito Santo, que nos descreve também a palavra de Deus, que vem como línguas de fogo. Nesse mesmo sentido, nós poderíamos compreender assim como Jesus. Então, o fogo expressa, no fundo, esta atitude profética de quem anuncia a paz, de quem anuncia o amor, mas de quem denuncia toda realidade que nos afasta do amor de Deus. Assim como este fogo que facilmente se alastra nesta noite, nós somos convidados a fazer propagar para todos os cantos do mundo que Jesus ressuscitou. E esta é a melhor notícia para quem está vivenciando ainda a realidade de morte. Perceber que esta luz, como assim começamos esta celebração, diante da penumbra, diante da escuridão, a luz de Cristo brilhou para nós, o fogo, esta luz que revela, amados irmãos e irmãs, assim tudo no início era trevas, como nos descreve o livro do Gênesis, e Deus foi capaz de separar uma realidade de outra, criando, fazendo surgir a luz. E foi através dessa luz que Deus percebeu que toda a criação era boa. A criação em volta desta luz de Deus se torna uma criação à sua forma. Se torna uma criação bendita, quer dizer, a trazer vida, a trazer alegria e felicidade ao homem. Esta luz, São João, que bem nos descreve, nesta dupla realidade. Jesus é o vencedor das trevas, porque Ele é a própria luz, a luz admirável. Ele é o vencedor da morte, que hoje nós proclamamos a sua vida. Proclamamos a sua vida através exatamente do grande círio que hoje nós acendemos nesta grande liturgia da vigília. E nesta luz acesa, nós somos convidados a acender também as nossas velas. A luz de Cristo que entra em nossas vidas, a romper com as penumbras, com a escuridão, a nos colocar em atitude de pessoas que, iluminadas por Cristo, se comprometem com a sua vida e quer verdadeiramente segui-lo no caminho da história e declarar que Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz que necessitamos para agir e para promover a vida. O outro elemento que nós trazemos nessa Santa Liturgia é da liturgia batismal, que é a água. O que seria da vida sem a água? Não existiria vida. Assim, amados irmãos e irmãs, nós podemos compreender que a água é sinal de vida, a água é sinal da ação de Deus. A água é necessária para tornar fértil a terra, para matar a nossa sede, ao mesmo tempo para nos banhar, para nos limpar. E é com esta imagem que nós também celebramos o Santo Batismo. A água que nos purifica, que nos lava, que nos coloca assim
amados irmãos e irmãs, como pessoas novas, banhados em Cristo, na sua água batismal, nós nos tornamos filhos de Deus. Inauguramos em nossa vida um novo nascimento. A palavra de Deus ainda nos diz: olha, quem não nascer da água e do Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então esta água nos introduz no mistério da vida de Cristo, no mistério da vida do Senhor, que também Ele assim nos mostrou. Nesta Eucaristia, a primeira que nós estamos celebrando, a primeira não, quer dizer, a primeira após a morte de Jesus, mas é como uma realidade só. Uma realidade só. A liturgia de ontem que não acabou, ela que continua. Então esta verdadeiramente é a primeira Eucaristia que nós celebramos. Ontem nós escutamos que com a lança Jesus foi atingido, do seu lado corria água e sangue. E a água exatamente está a nos recordar que nós somos humanos, que nós somos terrenos, ressaltar a nossa humanidade neste encontro da água com o sangue aqui, o vinho, como elemento de ressaltar a presença divina na vida humana. É este encontro da humanidade com a divindade de Cristo que nós, amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a sua ressurreição, a sua vitória. A palavra de Deus que nós escutamos, um outro ponto desta liturgia, percebemos a presença de Deus. Deus está na origem de tudo. Deus está na origem desde a criação. Um Deus que cria e em toda a criação cria o homem como um ser especial, dotado de faculdades diferentes de toda a criação. Cria este homem e dá a este a responsabilidade de cuidar de toda a criação. Um homem chamado a estar em comunhão com a natureza. Eis que Deus disse: olha, darei a vocês todas essas plantas. Deus viu todas as plantas eram boas. Eis que vocês cuidarão dessas plantas, dela tirarão sustento, dela construirão, dela vocês crescerão, dela vocês farão que esta descendência ela cresça sempre mais. Quando nós olhamos para a natureza, tendemos muitas vezes, principalmente nesse contexto de desequilíbrio, a olhar para a natureza e dizer assim: a natureza não é boa. A natureza não é boa. Às vezes são enchentes, às vezes são vendavais, às vezes são furacões. Hoje nos fala dos terremotos, dos tremores. Nós percebemos a ação do homem, a ação má do homem revela uma resposta da natureza, mas isso não revela que a natureza é má. A natureza sempre responde às agressões. Mas trazer essa imagem, Deus deu ao homem todas as plantas, viu todas as plantas, toda a criação, ela é boa. Então nesta atitude de comungar também da vida para além, da vida humana, amados irmãos e irmãs, e com esta criação e com os outros seres humanos vivermos uma verdadeira fraternidade, vivermos como irmãos. Talvez o maior desafio da vida seja isso,
Nós podemos viver sem Deus, podemos viver sem Deus, mas talvez a nossa vida se torne um inferno, a nossa vida se torne um vazio, a nossa vida se torne infrutífera, porque a presença de Deus, amados irmãos e irmãs, nos faz reconhecer o nosso valor, mas nos faz reconhecer também o valor do outro. A presença de Deus nos faz relacionar melhor com tudo aquilo que Ele nos deu. E Ele nos deu a família, Ele nos deu a igreja, Ele nos deu um dom, Ele nos deu talentos. Esta nossa vida que revela assim o nosso comportar, a nossa íntima comunhão com Jesus. Aquele a quem toda a história da salvação, em que Deus mostra o seu valor, em que Deus mostra que Ele é fiel, que Ele é como um esposo, não como um esposo que abandona, mas como um esposo que fez aliança com a sua esposa, e que Ele jamais há de abandonar, que Ele será a presença fiel. E esta aliança não é para um dia, mas é por toda a vida. Por mais que às vezes nós experimentemos às vezes conflitos, dificuldades, mas saber que Deus permanece conosco, Deus permanece fiel. Então, já finalizando esta nossa reflexão, que nós possamos, amados irmãos e irmãs, cultivar a atitude das mulheres que não deixaram de acreditar em Cristo Jesus, das mulheres que não deixaram não perderam a esperança de viver com Jesus, elas que permaneceram no silêncio, em oração, elas que por acreditar saíram de madrugada e foram até o túmulo e perceberam que a pedra estava removida, um grande sinal da ressurreição. E aí a voz do anjo: vocês estão procurando o quê? Aquele que vocês estão procurando não está mais aqui, a pedra não está mais aí, Ele ressuscitou. E aqui uma atitude importante: nós precisamos de quê para acreditar na ressurreição de Jesus? Tem gente talvez que fala assim: eu não acredito porque eu não estou vendo. E a fé daquelas mulheres foi suficientes para que elas pudessem viver como pessoas novas, iluminadas agora por Cristo Jesus, e pudessem ser missionárias, anunciar aquela notícia, anunciar aquela experiência que elas fizeram ao receber o anúncio do anjo. As mulheres como aquelas que deram a notícia, experimentar essa novidade de um novo tempo, de um novo ciclo, agora marcado pela presença de Jesus na comunidade, mas a presença de Jesus ressuscitado. Assim como as mulheres, amados irmãos e irmãs, possamos sair desta vigília pascal, assumindo verdadeiramente o nosso batismo, crucificando não as coisas boas que nós temos, mas crucificando aquilo que nos impede de servir, aquilo que nos impede de ir ao encontro do outro, aquilo que nos impede de viver a nossa vida em comunhão com Jesus, aquilo que nos impede de estabelecer diálogos que fortalece a nossa união, que fortalece
as nossas relações, que fortalecem a justiça, a verdade entre nós.